por que as pessoas caem pelo poder de Deus? Por que os sinais e as maravilhas? Vamos entrar nesse assunto hoje aqui, um assunto muito polêmico, né? Uns crê, uns não crê. Então, te convido a abrir nossa Bíblia lá em Marcos 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O versículo 17 fala dos sinais, que aos que crerem no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano nenhum, e se colocarem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Existem vários sinais, muitos sinais, né? A gente vai ver que a gente vive hoje aí uma geração que tem muita informação, tem pouca transformação, tem muita promessa, não tem muitos sinais, não tem muitos sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres. Algumas igrejas têm, algumas ainda mantêm, né? Essa doutrina dos sinais, que é a confirmação da palavra que está sendo pregada, porque os sinais seguem aos que crê. Então, se eu não creio, o sinal não me segue. E se não tem sinal, Deus não está confirmando o meu chamado. Deus não está confirmando a palavra que eu estou pregando, eu estou sem unção. Então, eu deveria me consagrar um pouquinho mais, né? Fazer um pouquinho mais de jejum, de oração, mais tempo lendo a palavra, para que o sinal possa me seguir. Porque Marcos 16, versículo 17 diz: os sinais seguirão aos que crerem. Eu não vou fazer sinal, o sinal vai me seguir. Quando eu for orar por uma pessoa, vai acontecer alguma coisa, porque é a hora que o Espírito Santo vai vivificar a palavra. Então, muitas pessoas, elas ouvem a palavra, ouvem que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele transforma, e fica só na palavra. E as pessoas acabam ficando até incrédulas, ficam tempo na igreja, nada acontece. E para que serve os sinais e as maravilhas? É para converter justamente os incrédulos. Pessoas que não creem, mas quando vem um sinal, aí elas acabam crendo. Elas estão vendo um sinal, algo sobrenatural, que não é produzido por mãos humanas, que é o próprio Deus que está descendo na terra e está tocando na vida daquela pessoa. O sinal é o carimbo de Deus confirmando a palavra, que ela é real, que a palavra é viva, que ela é eficaz. Não é só uma manifestação, é o selo de Deus confirmando aquela palavra. Então, o sinal segue a palavra. A palavra ela é pregada e Deus confirma a palavra através dos sinais. Marcos 16, 20, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Assim que Jesus foi levado ao céu, os discípulos saíram pregando a palavra e Deus confirmando a palavra com os sinais. Se está pregando a palavra e os sinais não estão acontecendo, é porque tem que ter um pouco mais de intimidade com Deus, tem que começar a passar mais tempo com o Senhor para que tu possa desfrutar, né, de um ministério de avivamento. Quanto mais tempo tu passar com o Senhor, mais próximo tu vai estar dele. E quanto mais próximo dele, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer enquanto tu estiver pregando a palavra. Quando tu abrir a tua boca, os sinais vão acontecer. Tu vai começar a andar no poder do Espírito. O apóstolo Paulo, ele andava no poder do Espírito. Quando a palavra ela é pregada com fé, com ousadia, principalmente ousadia, né, o céu responde com fogo. As curas acontecem na hora, os milagres acontecem na hora, o câncer desaparece na hora, o cego volta a enxergar, o surdo volta a ouvir, os milagres acontecem. Mas é aos que creem, tu precisa crer. Para tu crer, tu precisa desenvolver a tua fé. Como é que tu desenvolve a tua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então tu vai ouvir a palavra de Deus, tu vai ver vídeos de curas, vídeos de libertações, tu vai ler os versículos da Bíblia que falam sobre cura, sobre libertação, tu começa a viver isso.
Essa palavra ela vai entrando no teu coração, até que tu começa a acreditar muito. Ela fica escrita nas tábuas do teu coração. E aonde tu for, tu já crê que o cego volta a enxergar. Tu já crê que o surdo vai voltar a enxergar. E quando orar, vai acontecer. E tu vai ficar muito feliz, como eu fiquei. E como todas as pessoas que já experimentaram o poder de Deus de conseguir ajudar o teu próximo a ser curado, a ser livre daquela doença, daquela cadeia, daquela enfermidade. É tremendo. A gente vai ver que o sinal, ele também quebra a incredulidade das pessoas. João 2, versículo 23, diz que muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Então, muitos vão crer através dos sinais. Então, o sobrenatural de Deus, ele faz parte da vida do cristão. Jesus liberou várias vezes aos que crerem em meu nome. Em verdade, verdade vos digo, aos que crerem em meu nome. É crer no Senhor Jesus. Como diz as Escrituras. Então tem que crer que o que Jesus fez, como diz as Escrituras, que tudo aquilo ali que ele fez foi verdade. Então, em verdade, verdade vos digo, aqueles que crerem em meu nome, como diz as Escrituras, também farão as obras que eu faço. Todo o ministério terreno de Jesus aqui, as curas, as libertações, ressuscitar os mortos, também farão as obras que eu faço e obras ainda maiores. Sempre digo, o que são as obras maiores? Nem vamos pensar em obras maiores enquanto a gente não está fazendo o mesmo ministério de Jesus, enquanto a gente não está desenvolvendo as mesmas obras. Então vamos se preocupar em fazer o ministério que Jesus fez, aonde for. O reino tem que chegar aqui na terra. E quando o reino chega, as trevas elas se dissipam e a pessoa é curada. Ela é liberta. Imagina um paralítico andando, tumor sumindo, uma profecia certeira. Isso aí faz qualquer incrédulo se converter pelo poder do Espírito Santo, pelos sinais. Os sinais são muito importantes. O Espírito Santo convence as pessoas através do poder, através dos sinais. A igreja primitiva, ela pregava com ousadia e os sinais vinham como um selo de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o próprio apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 4, versículo 2, não, 1 Coríntios 2, versículo 4. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então não era porque ele pregava bem, usava palavras bonitas, né? Não, ele pregava, mas para que a pregação dele, as pessoas não se apoiassem no que ele falava, aquele discurso bonito. Mas ele falava e demonstrava. Falava que Jesus curava e curava os enfermos. Falava que Jesus expulsava os demônios e orava e os demônios manifestavam. Então ele usava o poder do Espírito Santo. Ele estava sempre no poder do Espírito. Isso é para converter os incrédulos. Os milagres, eles abrem porta também para salvação. Pessoas se convertem e já começam a seguir Jesus. Muitos seguiam Jesus pelos milagres que ele fazia sobre os enfermos. Então, através das curas, das libertações, pessoas veem que Deus está ali, está agindo no meio. As pessoas conseguem ver através dos sinais. Até o Pedro, quando ele foi lá na porta do templo, tinha o coxo lá, o paralítico, que estava lá há muito tempo. E lá em Atos 4, versículo 4, um pouquinho mais para frente, diz que muitos creram pelos sinais, que aquele paralítico, ele se levantou, ele voltou a caminhar. Então, no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Então, muitas pessoas, deu um alvoroço ali naquela cidade. Já vem em Atos 5 também, que vinha gente de todas as cidades, porque muitos milagres e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Então, não era feito já através de Jesus, era feito através dos apóstolos. Jesus disse que a gente ia fazer as mesmas obras que ele, e obras ainda maiores. Então, foi dado poder, foi dada autoridade para que a gente pudesse fazer isso. Atos 4:30 diz assim: estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome.
pelo nome do teu santo filho Jesus. É isso aí. Então, que a gente faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Então, a gente vai fazer sinais pelo nome de Jesus. Sinais e prodígios. Então, a gente precisa buscar essa intimidade com Deus para que quando a gente abra a boca, aconteça. Tem que acontecer. A palavra ela tem que ser confirmada. E ela é confirmada com o sinal que vai seguir para confirmar a palavra que tu pregou. Então, a palavra ela tem que ser confirmada. Então, milagre vai acontecer. Não é para te entreter, mas é para convencer, cura, libertação, revelação. Tudo isso é para a glória de Deus e tudo isso é para converter a pessoa. Tu vê que a mulher... Como é que eu vou falar aqui? Deixa eu pensar bem aqui como é que eu vou falar. A mulher samaritana, quando ela teve o encontro com Jesus, quando Jesus revelou a vida dela, tu vai ver que ela se transformou numa evangelista. Quando ele falou toda a vida dela, ela saiu gritando pela cidade que o Messias tinha vindo. Saiu abrindo a boca para todo mundo e todo mundo foi atrás do Senhor Jesus. Se ajuntou uma multidão atrás dele e todo mundo depois confirmava assim, olha, a gente creu pelo que tu falou, mas agora a gente também está ouvindo a palavra que ele está falando. Então, através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, convertem os impérios. E vamos fazer uma ministração de sinais, de prodígios, de maravilhas, para confirmar a palavra que eu preguei. Fecha teu olho. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, lá dentro das regiões celestiais, e ministro, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa que chegou até agora, nesse momento. Eu ministro sobre a vida dele. Nas mãos do teu povo um sinal, para que eles creiam no teu nome, para que eles creiam na tua palavra, para que eles desenvolvam a fé no teu nome. Eu ministro sobre a vida dele, sobre as mãos do teu povo. Pó de ouro, pó de prata e azeite vertendo nas mãos. Sopra agora o teu vento e coloca esse sinal nas mãos do teu povo. Recebam agora esse sinal da parte do Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Olha, agora tu pega a lanterna do teu celular, ilumina a palma das tuas mãos e tu vai ver um brilho como purpurina, na cor de ouro, na cor de prata. Mas liga a lanterna do celular. Alguns vão ter azeite vertendo nas mãos, outros vão ter outras manifestações que deixa aqui depois do comentário. E se tu não teve nenhuma manifestação, fica tranquilo. Às vezes no começo, né, a gente não tem a fé que isso é possível, mas aí tu vai ler o comentário de outras pessoas dizendo o que receberam ali. Eu peço que tu escreva ali o que tu recebeu e depois tu ouve de novo esse trecho ali, ouve essa oração novamente, tu vai ver os sinais na tua mão. Amém? Fica na paz e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos.